Olá, amigos e amigas do canal Liturgia Fé e Vida. Neste domingo, dia 30/8, último domingo do mês de agosto, lembramos de todos os catequistas. Catequista é aquele que se coloca a serviço da palavra, que se faz instrumento para que a palavra ecoe. O Senhor chama você para que através de sua vida, da sua pessoa, da sua comunicação, a palavra seja proclamada e Jesus Cristo seja anunciado e testemunhado. A todos vocês, o nosso abraço fraterno. Vamos agora ao Ângelus do Papa Francisco, que foi feito hoje na Praça de São Pedro. A passagem evangélica de hoje está ligada ao domingo passado, depois que Pedro, em nome dos outros discípulos também, professou sua fé em Jesus como Messias e Filho de Deus. O próprio Jesus começou a falar com ele sobre sua paixão. No caminho para Jerusalém, ele explica abertamente a seus amigos o que espera para o final da Cidade Santa. Ele anuncia o mistério da sua morte e ressurreição, da sua humilhação e glória, e diz que terá que sofrer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mas suas palavras não são compreendidas porque os discípulos têm uma fé ainda imatura e muito ligada à mentalidade deste mundo. Eles pensam em uma vitória muito terrena e, portanto, não entendem a linguagem da cruz. Perante a possibilidade de Jesus cair e morrer na cruz, o próprio Pedro resiste e diz-lhe: Deus me livre, Senhor, isso nunca vai acontecer com você. Ele acredita em Jesus. Pedro é assim. Ele tem fé, ele acredita em Jesus, ele acredita, ele quer segui-lo, mas não aceita que a sua glória passe pela paixão. Para Pedro e os outros discípulos, mas para nós também, a cruz é uma pedra de tropeço, um estorvo, enquanto Jesus considera o estorvo escapar da cruz, o que significa evitar a vontade do Pai. Por isso Jesus responde a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é um obstáculo para mim, pois não estás do lado de Deus, mas dos homens. 10 minutos antes, Jesus elogiou Pedro, prometendo-lhe que seria a base de sua igreja, seu fundamento. 10 minutos depois, ele diz a ele: Satanás. Como isso pode ser entendido? Isso acontece com todos nós. Nos momentos de devoção, de fervor, de boa vontade, de proximidade com o próximo, olhamos para Jesus e avançamos. Mas nos momentos em que nos aproximamos da cruz, fugimos. O diabo, Satanás, como Jesus disse a Pedro, nos tenta. É típico do espírito maligno. É típico do diabo nos afastar da cruz de Jesus. Dirigindo-se então a todos, Jesus acrescenta: Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim indica o caminho do verdadeiro discípulo, mostrando suas atitudes. A primeira é renunciar a si mesmo, o que não significa uma mudança superficial, mas uma conversão, uma reversão da mentalidade e dos valores. A outra atitude é tomar a própria cruz. Não se trata apenas de suportar pacientemente as tribulações diárias, mas de suportar com fé e responsabilidade a parte do trabalho e a parte do sofrimento que a luta contra o mal acarreta. A vida do cristão é sempre uma luta. A Bíblia diz que a vida dos cristãos é uma empreitada militar. Lutar contra o espírito maligno
lutar contra o mal. Assim, a tarefa de tomar a cruz torna-se participar com Cristo na salvação do mundo. Diante disso, permitimos que a cruz pendurada na parede de casa ou aquela pequenina que usamos no pescoço seja um sinal do nosso desejo de estarmos unidos a Cristo no serviço amoroso de nossos irmãos e irmãs, especialmente os menores e mais frágeis. A cruz é o santo sinal do amor de Deus, é um sinal do sacrifício de Jesus e não se reduz a um objeto supersticioso ou a um colar ornamental. Cada vez que fixamos o nosso olhar na imagem de Cristo crucificado, contemplamos que Ele, como verdadeiro servo do Senhor, cumpriu a sua missão, dando a vida, derramando o seu sangue para o perdão dos pecados. E não nos deixemos ser atraídos para o outro lado, pela tentação do maligno. Por isso, se queremos ser seus discípulos, somos chamados a imitá-lo, gastando a vida sem reservas por amor a Deus e ao próximo. A Virgem Maria, unida a seu Filho até o Calvário, ajude-nos a não recuar diante das provações e dos sofrimentos que o testemunho do Evangelho implica. E assim encerramos o nosso Ângelus feito pelo Papa Francisco. Deixe seu like aqui nesse nosso podcast e compartilhe com seus amigos. Todos os domingos, ao meio-dia, nós teremos podcast com o Ângelus aqui em nosso canal. Abraço fraterno em todos.